Graças a Deus. A palavra do Senhor está em Lucas, aleluia, no capítulo 16, você que pode acompanhar aí pelo celular, capítulo 16, aleluia, e o versículo 19, aleluia, até o 31, você está lendo, aleluia, você que pode ficar em pé, amém, reverência a palavra do Senhor, depois você vai ficar sentado, amém, aleluia, ler o versículo, você vai estar, aleluia, à vontade, mais e mais. Olha só que diz assim a palavra do Senhor, aleluia, havia um homem rico que se vestia de purpura, de linho fino, vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, aleluia, coberto de chagas. Pode ficar sentado, vai sentando, vai glorificando o Senhor. Glória a Deus. O texto é grande, mas a gente vai lendo, aleluia, e você vai acompanhando sentado. Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então havia um homem, aleluia, que era rico, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E também tinha um que era, aleluia, mendigo. Você está entendendo nessa noite? Tinha o rico e o mendigo, o rico e o Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar continuidade aqui do 21 em diante. E este, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. De quem? De Lázaro. Fique atento, amém? Aleluia. Chegou o dia em que o mendigo morreu. Os anjos levaram para junto de Abraão. Amém? Quem está entendendo, diga amém? Chegou o dia em que o mendigo morreu. Os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no inferno, no Hades. Amém? Onde estavam, aleluia, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, viu? Não tem mais como a pessoa sair de lá, do inferno, e nem da vida ali. Aleluia. Ou é a vida eterna ou a morte eterna, não tem como. Há um abismo que separa. Aleluia. Na vida daquele que está na vida eterna ou na morte eterna. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo. Aleluia. De forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu então: aleluia, eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não houve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, aleluia, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, igreja? Quem está entendendo, diga amém. Já profetiza, amém? Aleluia, que tem, aleluia, aqui, com certeza, aleluia, mãe, né? E, aleluia, irmãos que você está ouvindo nessa noite. Esse rico, ele veio trazer a memória do cuidado dos seus irmãos. Quem está entendendo, diga amém. Preste atenção na palavra, amém. Aleluia, que essa palavra ela é rica e eficaz, ela não volta vazia, amém. Ela é viva e eficaz e não volta vazia. Ela é rica, ela é um tesouro. Ela, aleluia, com certeza é adquirida quando a pessoa ela busca, quando a pessoa, aleluia, medita nela. Diga graças a Deus. Aí sim a palavra vai fazer um grande efeito na vida daquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é 2 homens, amém? Um rico e um mendigo. Aleluia. O rico morreu e foi, aleluia, para o inferno, para o Hades. E o mendigo foi para o seio de Abraão, repouso eterno. Aleluia, para o céu. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Não estou dizendo para você ser um mendigo para ir para o céu, não.
aleluia, mas aqui teve uma diferença. O mendigo, ele tinha confiança, o mendigo, ele estava, aleluia, com certeza, vivendo as leis do Senhor. O mendigo estava abençoado, aleluia, por Deus na área espiritual, e o rico estava abençoado na terra, na área material, mas a espiritual ele era pobre, nu, miserável, cego, diga misericórdia. Então tem muitos que estão assim, rico na terra, em coisa material, mas pobre, aleluia, de espírito. Aleluia, na área espiritual a pessoa está pobre, miserável, nu, que fala em Apocalipse. Então você está dizendo essa noite, aleluia, você viu o que aconteceu com algumas mães que tem, aleluia, que te vê na televisão, que te vê no noticiário, né? A notícia aí, que, aleluia, muitas vezes tem perda, aleluia, está em sofrimento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse rico, ele aqui lembrou quando ele estava já no tormento eterno, lembrou de 5 irmãos, olha só que fala aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Se lembrou tarde dos irmãos, né? Estava lá, ali, os irmãos na terra dos viventes, e ele estava já no inferno. Então, com certeza, os 5 irmãos deles estavam também na orgia, estavam amando o mundo, aquilo que estava no mundo, que há no mundo, estava longe da presença de Deus, longe, aleluia, da comunhão, longe da confiança, da aliança, longe da obediência, diga misericórdia. Aleluia. E aí a palavra vai dizer, nessa noite, e quando Lázaro ele morre, olha só aqui no começo, presta atenção, você vai estar entendendo, olha só que fala, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando ele sai da terra dos viventes, olha quem vem ao encontro daqueles que quando sai da terra, olha, presta atenção nessa para você entender. E Deus falou muito forte quando eu estava lendo esse texto. Olha só, chegou o dia em que o mendigo morreu. Os anjos, né? Os anjos, está aqui no 21, do capítulo 16 de Lucas. Os anjos levaram para junto de Abraão. Onde estava Abraão? No céu, no repouso eterno. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem vem buscar o mendigo? Os anjos. Então, no dia que o ser humano, a pessoa que vai sair da terra, quem vem buscar? Quem vai, aleluia, ao encontro dessa alma para levar para o céu? Os anjos. Os anjos de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia, está entendendo? E olha só quem veio ao encontro. Os anjos vêm ao encontro de quem? Do mendigo. Não foi o encontro do rico, que estava, aleluia, de Deus. Então significa que o mendigo estava perto de Deus. Estava com aliança, com pacto com Deus. Diga graças a Deus. E os anjos de Deus vieram, o Senhor deu a ordem para recolher a alma do mendigo e levou até Abraão. Está aqui a Bíblia. Aleluia. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no inferno, no Hades. Aleluia. E ali ele estava como? Atormentado. Olha, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então, Lázaro estava onde? Ao lado de Abraão. No seio de Abraão, repouso eterno, paraíso, diga graças a Deus. Ele sofreu aqui na terra, mas ele, aleluia, recebeu a coroa, recebeu o descanso eterno. E o rico tinha tudo, mas não tinha aliança, não tinha compromisso com Deus, não tinha, aleluia, fidelidade, não creu, não tinha confiança, não tinha ali Deus, aleluia, nem por visita. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele foi aonde? Ele morreu, foi sepultado no inferno. A Bíblia não está dizendo que os anjos vieram aqui buscar como eles buscaram, aleluia, Lázaro. Não, aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então o Senhor está falando nessa noite, enquanto é tempo, busque esse Deus maravilhoso. Busque Ele, faça aliança com Ele, se reconcilie com Ele. Você que já fez um dia de aliança, se você nunca fez, aleluia, faça. Porque, aleluia, os anjos, naquele grande dia, é o anjo de Deus que vem a teu encontro, a tua alma. Ele que vem para te recolher e levar ao seio de Abraão, aleluia, ao repouso eterno, aquele grande dia, porque um dia o ser humano vai sair, quando não vai de novo de velho não escapa, aleluia. Então nós temos que estar preparados, não tem que se preparar, tem que estar preparado, amém? Porque o Senhor, aleluia, Ele vem com certeza, aleluia, recolher, buscar a sua eleita, Ele vem, aleluia, encontro da eleita, diga graças a Deus. Então, quando estão indo, aleluia, individualmente, os anjos vêm recolher a alma, está segura. A alma que tem aliança com o Senhor, a alma que tem se arrependido, que tem, aleluia, buscado o Senhor enquanto se pode achar enquanto ele está perto, aleluia. E o rico, ele foi lembrado, os irmãos, tarde demais, aleluia. Mas não está dizendo aqui que os irmãos do rico também foram para o inferno, não.
Aleluia. Está dizendo que ele lembrou dos irmãos. Ele disse que na casa do pai dele tinha 5 irmãos. Aleluia, que era para avisar eles, para ele não ir para o tormento eterno, para o inferno. Para ele não ir também, para ele não ir, né? Os irmãos deles não chegar àquele lugar, não ir para aquele lugar. Aleluia. Para não ter a morte eterna, mas sim a vida eterna, como Lázaro, que ele viu aí do lado de quem? De Abraão. Diga graças a Deus. Então o Senhor está falando nessa noite, quantas mães às vezes né, que te vê chorando, né, dizendo que o filho era bom, que o filho, aleluia, era estudioso, trabalhava, e aconteceu. Aleluia. Porque muitas vezes a gente vê, aleluia, que a pessoa prioriza muito aqui na terra. Aleluia. Eu creio, falando com o pastor, eu entendo que nós, como seres humanos, nós temos pronto projeto para essa terra. Aleluia. Porque nós somos, com certeza, eternos. Sabe como? Através de quê? Da nossa alma. A nossa alma ela é eterna. Diga graças a Deus. Nós temos um Deus que é, aleluia, um Deus eterno. É a vida eterna. Ele é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele gerou dentro de nós a eternidade, essa alma. Por isso que a pessoa ela tem ali o projeto, o entendimento de vida longa, de ver muito tempo na terra e achando que nunca vai sair daqui. Mas um dia todos nós vamos sair, como minha avó saiu, minha mãe. Amém? Aleluia. E eu creio que elas estão no repouso eterno. Diga graças a Deus, porque tem que plantar para colher. Amém? Até para colher a salvação tem que plantar a obediência para colher a salvação eterna. Com certeza, aqui Lázaro, ele mesmo no sofrimento, ele semeou, ele plantou obediência. Ele não foi ali roubar. A Bíblia está dizendo que ele ansiava, ele tinha anseio pela comida do rico, ele esperava cair ali, vinha até o portão, amém? Caía da mesa ali daquele rico, caía ali diante dele a migalha, o resto, mas ele não roubou. Diga graças a Deus, ele viveu a lei do Senhor, não roubarás. Diga graças a Deus. Isso que é importante na vida do ser humano, é viver os mandamentos, obedecer para ter vida eterna. E ele, aleluia, alcançou a vida eterna. Então eu creio, assim, voltando a falar, muitas das vezes te vê as mães chorando já, ali em cima ali dos filhos que já partiram, aleluia, falando tantas coisas. E ele também aqui, ele se arrependeu, aleluia, tarde demais, estava no lugar errado, lembrando do irmão no lugar errado, aleluia. Então, enquanto tem fôlego, enquanto tem vida, há esperança. Diga graças a Deus. Ore por você, ore para os teus filhos. Continua colocando, aleluia, aplicando, aleluia, gerando, semeando a palavra de Deus, porque é a palavra que é a bússola, a palavra que é, aleluia, que seja a lâmpada, é a luz, aleluia, para o nosso caminho, para nossos pés. Ela que vai nos levar até a eternidade, ela que nos vai dar a vida longa, a vida eterna. Diga graças a Deus. Tem que, aleluia, aplicar, tem que falar, aleluia, para o teu filho, para a tua filha, tem que estar semeando, aleluia, a palavra de Deus, não palavra de maldição. Quantos têm lançado tantas palavras, aleluia, contrárias, de maldição, palavras que não agradam ao Senhor, aleluia, e até pela palavra a pessoa ela vai colher. Quando ela está lançando a palavra, ela está semeando, está plantando, ela vai colher. Diga misericórdia. Aleluia. Então você tem que estar todo tempo orando, pedindo para o Senhor, falando, me dê sabedoria, Pai, para mim falar algo que vai te agradar, para mim falar algo que vai gerar na minha filha, no meu filho, crescimento, aleluia. Não ficar jogando aquilo que ele já é, ele sabe aquilo que ele está fazendo, e aquilo que ela já é, amém? Ela sabe o que está fazendo, ele sabe o que está fazendo errado. Você precisa o quê? Aleluia, aplicar a palavra de Deus. Meu filho será uma bênção, meu filho será uma bênção. Vai ser um testemunho, aleluia. Meu filho vai estar semeando, meu filho vai estar semeando para colher, vai estar plantando para colher. Profetiza, vai ser homem de Deus. Meu filho, aleluia, eu creio. Onde abundou o pecado, se abundou a graça. Minha filha, ela vai alcançar, aleluia, a misericórdia de Deus. Diga graças a Deus. Aleluia. É isso que você tem que fazer. Isso que o Senhor está falando nessa noite para as mães. Não vim, aleluia, esperar, ali, tarde, ali, né, no momento ali, que muitas têm chorado em cima do caixão, lamentado, meu filho era bom, estudioso, trabalhador, mas aí, ela aplicou a palavra de Deus, ela ensinou o caminho da verdade, aleluia, o melhor lugar para estar no caminho, na igreja, lendo, obedecendo a palavra, casando, aleluia, obedecendo o Senhor, sendo um homem de caráter, tendo o caráter de Cristo, aleluia, vivendo a palavra, vivendo a verdade, falando a verdade, porque aquele que mente é filho do diabo, aleluia. Às vezes tem filho que mente para a mãe, mente para o pai, aleluia. Aí a palavra dizendo que quem mente é filho do diabo, está debaixo de maldição. Então continua profetizando bênção, continua falando, continua orando, continua buscando esse Deus. Você que já está buscando, continua buscando, porque você vai encontrar,
aleluia, aquele que busca, ele encontra. Diga graças a Deus. Olha só que fala aqui, aleluia, Ezequiel, que a gente vai já orar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tinha muita instrução, mas eu creio que ainda vai ter outros cultos aqui de Rosal Pastor. Eu convidei até uma pastora para vir aqui, aleluia, trazer uma palavra no próximo culto, viu, Rosa? Eu creio que ela vai vir, não diz até um testemunho tremendo essa mulher, aleluia, onde Deus tirou ela, eu creio que ela até conhece ela, morava aqui perto, aleluia, eu creio que ela vai vir trazer esse testemunho no próximo culto. Diga graças a Deus, aleluia. Olha só que diz a palavra do Senhor, Ezequiel, aleluia, capítulo 18, olha só, e versículo 20, que a gente vai já orar, amém? Glória a Deus, aleluia. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará, aleluia, a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, aleluia, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Olha só, então eu creio que ainda que uma mãe, aleluia, está em pecado, está vivendo uma vida, aleluia, de pecado, mas se ele, o filho, buscar, se o filho se arrepender, ele não vai ter a maldade sobre ele, aleluia, aquela maldade, aquela condenação, aquela, aleluia, maldição que está sobre a vida da mãe e do pai. Se ele buscar, ele recebe de Deus, aleluia, a mudança, recebe as bênçãos do Senhor, a vida eterna, aleluia, com certeza, é uma vida que o Senhor ele quer dar para cada um de nós, para as famílias, bem? Aleluia, ele deu o livre-arbítrio está sobre mim, está sobre você, está sobre o filho, a mãe. Então, se o filho vê, aleluia, muitas vezes tem um ditado que diz, né? Aleluia, faz o que eu te falo, não faz o que eu faço. Aleluia, mas isso não existe, aleluia, diante do Senhor. Na vontade do Senhor, Ele quer que o filho obedeça e a mãe também. Amém? Diga graças a Deus. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. Então, é o livre-arbítrio. Diga graças a Deus. A pessoa ela é livre, livre escolha. O poder da livre escolha está sobre a mãe e sobre o pai. Aleluia. Não quer dizer que, aleluia, pelo pai, se ele não quer viver uma vida de, aleluia, de obediência, também o filho vai receber a consequência que está sobre o pai. A palavra está dizendo, se o filho obedecer, ele é livre. Se a mãe e o pai obedecer, será livre da morte. Porque toda alma que pecar, essa morrerá, está dizendo. Olha só, o filho não levará a maldade do pai, e nem o pai levará a maldade do filho. Então, todos, se tiver uma vida justa, com certeza vai receber a misericórdia, a graça do Senhor. Diga graças a Deus. O 21. Mas se o ímpio, aleluia, se converter de todos os seus pecados, aleluia, que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e a justiça, certamente viverá e não morrerá. Diga graças a Deus. Todos os ímpios, todos que estão em pecado, se buscar a conversão, se converter, né, de todos os pecados, aleluia, o que está cometendo, e guardar todos os mandamentos do Senhor, estatutos do Senhor, e juízos, e a justiça dele, certamente viverá e não morrerá. Então, por que muitos têm morrido? Por que muitos já saíram da terra dos viventes? Porque não têm se convertido, não têm, aleluia, se convertido dos seus maus caminhos, aleluia, não têm se desviado dos seus maus caminhos, não têm se arrependido dos pecados, não têm se arrependido dos pecados daqueles que têm cometido, aleluia, não têm guardado os mandamentos, estatutos, juízos do Senhor, a justiça, aleluia, e têm morrido. Diga misericórdia. Mas a palavra está dizendo, se a pessoa se converter, se a pessoa, aleluia, buscar o Senhor, se a pessoa, aleluia, viver a verdade, não morrerá, está aqui, certamente viverá e não morrerá. Então, aleluia, isso que está acontecendo, aleluia, de muitas perdas que as mães têm perdido, ou filhos têm perdido, às vezes tem mãe que tem visto tantas coisas, né, acontecendo, aleluia, que a palavra dizendo que, aleluia, nos últimos dias, aleluia, iria acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Você multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, aleluia, e a iniquidade está se aumentando, se multiplicando, e nós temos visto mulheres também saindo da terra. Diga misericórdia, aleluia. Nós temos orado pelas mulheres, orado pelos jovens. Eu creio que Deus está no controle, mas a pessoa precisa se converter, né? Precisa buscar o Senhor para não morrer, aleluia, mas para viver. Está aqui, certamente, se obedecer, não morrerá. Diga graças a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Senhor, aleluia, aplicou no meu coração para passar nessa noite, amém? Aleluia. Enquanto é tempo, ore por você, ore pela sua casa. Ora, aleluia, se converta, busca o Senhor. Você como mãe, você como filho, continua buscando, continua se convertendo, continua se arrependendo para você viver e ter vida longa e vida eterna. Diga graças a Deus. Essa é a vontade do Senhor para toda a raça humana. Vou só estar repetindo aqui para a gente já orar, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem mais um versículo que você está lendo, aleluia, em Êxodo, que é muito importante para deixar nessa noite. Aleluia. Ela já está indo para 9 e 12, mas eu creio que você, aleluia, vai sair alimentado, tá? A alma, amém? Corpo, alma e espírito vai sair alimentado. Diga graças a Deus. Quem crê? Você crê? Aleluia. E você vai ter, eu creio no nome de Jesus, amém? Já amanhã já é o primeiro dia da semana, né? Você nem pode dizer final de semana que é hoje, né? Amanhã é o primeiro dia da semana. Diga graças a Deus. Você vai ter uma semana abençoada a partir de amanhã, mais e mais, para a glória de Deus, amém? Então eu creio que você está no controle. Olha só o que diz. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados, aleluia, que cometeu, e guardar todos os seus estatutos, aleluia, e fizer o juízo, a justiça, certamente viverá e não morrerá. Essa é a vontade de Deus, amém? Aleluia, que todos cheguem ao arrependimento para a vida eterna. Ele não quer que nenhum pereça. Ele quer que todos se arrependam. Ele disse, aleluia, arrependei-vos, que está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. Diga graças a Deus. Aleluia. Olha só o que diz aqui na palavra do Senhor, nos mandamentos. Antes do mandamento eu vou dizer, olha só como o Senhor ele age, ele é bom, ele é bondoso, ele zela pela vida daquele, aleluia, que com certeza confia nele. Olha só, glória a Deus, aleluia. É o Êxodo, capítulo 20, aleluia, e o versículo 5 diante diz assim, não te prostrarás diante deles, e nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e a quarta geração daquele que me desprezam. Aleluia. Mas trato com bondade até 1000 gerações dos que amam e obedecem os meus mandamentos. Diga graças a Deus. Então, se você buscar obedecer o mandamento do Senhor, você, aleluia, vai ser alcançado a tua descendência até 1000 gerações, aleluia, daqueles que obedecem e amam o mandamento dele. Diga graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele age até, aleluia, ele visita até a quarta geração daqueles que desprezam ele. Pode ver que tem às vezes a pessoa, ela busca, mas a gente vai ver, muitas vezes tem acontecido coisas de família, muitas das vezes tem ido um atrás do outro. Diga misericórdia. Aleluia, porque está aborrecendo, não tem, aleluia, aqui obedecido a palavra do Senhor. Às vezes até da família, familiares parentelas, tem orado, consagrado, buscado o Senhor. A gente vê acontecendo, porque a pessoa tem desprezado, aleluia, a palavra do Senhor. Tem desprezado, tem insultado a palavra do Senhor, aleluia, porque sabe o que tem que fazer e não faz. Diga misericórdia. Mas ele age com misericórdia, com bondade, mas trata com bondade até 1000 gerações daqueles que amam e obedecem os meus mandamentos. Então o Senhor está falando nessa noite, amém? Olha os mandamentos deles aqui, ó. Mandamento do Senhor, olha só, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 12 em diante, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, e que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, falso, amém? Tem que ser verdadeiro, aleluia. Falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nem os seus servos, nem suas servas, nem o seu boi, jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Aleluia. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Não pode ter inveja, né? Não pode, aleluia, desejar, cobiçar, aleluia, as coisas do próximo. Fique de pé nessa noite. Vamos estar orando, amém? O Senhor deixou essa mensagem, amém, no nosso coração, como mãe, porque se nós, aleluia, fizer da maneira que o Senhor está falando, nós vamos ter vida longa e vida eterna, e a nossa descendência também vai ser alcançada em nome de Jesus, e até 1000 gerações, amém? Não esqueça, vai passando, aleluia, pelo Marcelo, pela Marcele, pelos filhos da Marcele, diga graças a Deus, filho dos filhos da Marcele, aleluia, pelo Apolo, pelos filhos do Apolo, diga graças a Deus, e assim vai, aleluia,
da Maria, da Lohana, de todos que estão aqui nessa noite. Diga graças a Deus da Regi. Aleluia, passando a geração. Vai sendo abençoada. Diga graças a Deus da Simone. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar orando. Aleluia. Glória a Deus. Está forte o mistério, amém? Feche teu olho, vamos estar orando. Aleluia. O pastor vai passar, aleluia,